A inteligência artificial utiliza o aprendizado de máquina para gerar respostas coerentes a partir de perguntas ou comandos que recebe. Embora tenha sido desenvolvida para uma série de fins, incluindo atendimento ao cliente e assistência em tarefas diárias, seu impacto na indústria de design tem sido significativo. Antes da existência do ChatGPT, os designers precisavam passar horas criando e ajustando diferentes opções de design para os seus projetos. Agora, eles podem usar a ferramenta para gerar ideias rapidamente e testar diferentes variações, economizando tempo e esforço. E ali você consegue colocar os comandos, né, que a gente chama de prompt aqui, que é a sua imaginação. Você começa a imaginar escrevendo, né, então você traduz o que você imagina, coloca em comandos. Quanto mais informação você tiver de fundamentos, às vezes de luz, de desenho, de plano, você coloca essas informações, consegue traduzir e a partir dessa colocação de forma correta, né, e consciente também da imaginação, o programa ele gera imagens e aí ele vai gerar não só uma imagem, ele vai te dar ali 4 opções que você vai analisar, pode pedir variações dessas imagens, pode ir melhorando a sua imaginação escrita e daí você tem até surpresa de como que a sua imaginação foi traduzida pelo programa. Então ele se torna um meio ali. No entanto, nem todos os designers estão animados com essa tecnologia. Alguns argumentam que o ChatGPT pode tornar a criatividade redundante, levando a um declínio na qualidade do trabalho produzido. Outros argumentam que, embora a ferramenta possa ser útil em tarefas de rotina, não é capaz de substituir completamente o trabalho criativo e a visão artística de um design. É um trabalho de ilustração, ele é tão personalizado com o cliente, aí já entra outra etapa, que são detalhes ali que realmente a conversa, o diálogo humano ali vai fazer muita diferença e eu acho que ainda não chegou no ponto de substituir isso, não. De acordo com os especialistas, o uso do ChatGPT pode ajudar os nutricionistas em diferentes tarefas, como a elaboração de planos alimentares personalizados, a identificação de possíveis deficiências nutricionais e a criação de programas de reeducação alimentar. Contudo, é importante destacar que o ChatGPT não pode substituir o trabalho dos nutricionistas. Essa tecnologia é uma ferramenta complementar que pode ajudar a aumentar a eficiência e a precisão das informações fornecidas, mas não substitui a experiência e o conhecimento técnico dos profissionais da área. Você não sabe exatamente quanto de caloria que ele está te dando, porque ele não te dá informação, ele te dá simplesmente as refeições com o número ou tipo do alimento e a quantidade, mas você não sabe como que está o perfil dessa alimentação. Então ele não vem te falando o quanto que está dando de proteína, o quanto que está dando de gordura, né? E além disso, ele não avalia também os outros aspectos que a gente considera durante uma consulta, né? Se a pessoa tem alguma doença, se ela tem algum histórico, se ela tem algum risco de ter, se ela tem algum exame bioquímico alterado. Então ele não avalia as condições individuais do sujeito, né? Podendo ter mais viés e até mesmo, às vezes, prejudicar a saúde. Outro ponto a ser considerado é a necessidade de se garantir a ética e a privacidade dos usuários. É fundamental que as informações coletadas sejam tratadas com responsabilidade e respeito, para que os dados dos pacientes não sejam expostos ou utilizados indevidamente. Com uma capacidade de aprendizado constante, o GPT é capaz de gerar textos de alta qualidade e com um nível de linguagem muito próximo ao humano. Algumas empresas têm optado por utilizar o GPT como forma de reduzir os custos de produção e aumentar a eficiência na entrega de conteúdo. Essa substituição tem gerado questionamentos sobre a qualidade do conteúdo gerado e sobre o impacto no mercado de trabalho. A utilização dessa tecnologia na produção de conteúdo jornalístico tem gerado preocupação entre os profissionais da área. Isso porque, apesar de produzir textos com alto nível de qualidade, o GPT não tem a capacidade de interpretação e análise crítica, que são características dos profissionais de jornalismo. Nesse momento, assim, em habilidade, no que ele é capaz, eu acredito que ele é meio como o seu estagiário, o seu personal estagiário. É o cara que ainda não está formado, ele vai conseguir desempenhar alguma função
que é além de um básico, mas ele ainda precisa de orientação, precisa de observação. Para evitar ser substituído pelo ChatGPT ou por qualquer outra tecnologia, é importante que os trabalhadores busquem constantemente atualização e desenvolvimento de habilidades que sejam relevantes e valorizadas no mercado. Não deixa de ser, sobre um outro ponto de vista, um risco para certas carreiras, principalmente para quem, isso é a minha preocupação maior, é para quem está começando, para quem está no momento de desenvolver a carreira. Quem está chegando, ele já vai competir com uma ferramenta que não descansa, não dorme, sabe bastante, tem experiência e alguém que está começando. Então, use a ferramenta a seu favor, use a ferramenta, entenda como ela funciona, veja como ela pode ser aplicada nas suas atividades e como você pode extrair o máximo para trabalhar em conjunto com a ferramenta, não contra a ferramenta e não dependente da ferramenta. E aí, o que você achou do conteúdo? Você pode não ter percebido, mas absolutamente tudo que eu disse até aqui nessa reportagem foi escrito pelo ChatGPT. Mas para chegar nesse resultado, foi preciso um produtor para pensar e redigir a pauta, marcar as entrevistas, um repórter cinematográfico para ficar de olho no enquadramento, na iluminação, um repórter, no caso eu, para fazer as entrevistas, pensar no roteiro e pesquisar no ChatGPT, um editor de texto para aprovar a ideia e fazer as intervenções necessárias e um editor de imagem para transformar o material bruto em uma matéria jornalística. Ou seja, é muita gente envolvida. E esse é só um exemplo prático de que a tecnologia ajuda e muito no trabalho, mas não é capaz de substituir todos os profissionais envolvidos no processo. Pelo menos por enquanto. Quando perguntado se ele se considera uma ameaça aos trabalhadores, o próprio ChatGPT responde: não, eu não me considero uma ameaça às profissões exercidas por humanos. Eu fui projetado para ajudar e complementar o trabalho humano, não para substituí-lo completamente.